Olá pessoal, ou como meu amigo Juliano gosta de dizer, olá tropa. Bem-vindos à quarta parte do nosso especial de aniversário dos 60 anos do G.I. Joe. E nesse especial de 4 partes a gente vai continuar contando a história do G.I. Joe a partir agora dos anos 2000. Só para recapitular rapidamente, né, você já deve ter visto as outras partes, né? Se você ainda não viu a parte 1, tá aqui, link, parte 1, ela fala sobre a criação do G.I. Joe, né, a ideia vinda do Stan Weston, e depois o redesenvolvimento da ideia, né, a reimaginação da ideia do brinquedo soldado pelo Don Levine. E aí é finalmente a aprovação da Hasbro para o lançamento em 2 de fevereiro de 64, né, na Toy Fair de Nova York. Grande sucesso que se tornou posteriormente. Depois ele começa a decair as vendas por causa da Guerra do Vietnã nos anos 60, né, principalmente depois da ofensiva do Tet em 68. E aí a gente acaba vindo com a criação do Adventure Team, que depois posteriormente chega ao Brasil, né, para trazer o nosso Falcon. E o Adventure Team traz as grandes inovações, como os olhos de águia, a Kung Fu Grip, né, as mãos que agarram, né, e o Lifelike Hair and Beard, ou seja, o cabelo flocado e a barba, né, com um símbolo para se livrar do estereótipo militar. Esse você vê na parte 2. Aqui, em algum lugar aí, né? E aí você pode ver tudo isso sobre o vídeo da parte 2. Aí em 77 surge o Super Joe, que dá uma pausa, porque não vende, né? O Super Joe é a temática futurista, né? A temática sci-fi do G.I. Joe, com um boneco agora de 9 polegadas em vez das 12 polegadas de até o momento, né? A escala 1/6 caiu para 9 polegadas. E não fez sucesso, né? Eles tentaram embarcar no sucesso do sci-fi, né? Principalmente com a onda de Star Wars. Não conseguiram embarcar na onda de Battlestar Galactica em 78. E aí a Hasbro só viu as ondas de coisas que vieram depois de sci-fi, principalmente no começo dos anos 80. Aí você tem uma pausa, né? Temos uma pausa a partir de 77, 78. A Hasbro quase vai à falência nessa época devido às grandes crises econômicas dos anos 70, né? Como por exemplo a crise do petróleo e depois a recessão de final dos anos 70, né? Que é consequência direta das contas da Guerra do Vietnã, da própria Guerra Fria, né? Tanto a corrida espacial quanto a corrida armamentista oneraram muito os Estados Unidos, afetou muito a economia deles. E também tivemos uma década de efervescência política, uma série de questões, né? Final dos anos 70 nós tivemos a Revolução dos Ayatollahs, a crise de Teherã, a crise dos reféns. Fim do governo Carter, né? Que o presidente Carter foi um presidente que não conseguiu se reeleger, ele perdeu a eleição para o Ronald Reagan. E aí isso prepara o terreno para a gente para a parte 3. Parte 3, aqui em cima, que conta o ressurgimento do G.I. Joe como a Real American Hero, que aí traz os nossos, né, pequenos de 10, mais ou menos 9,5, 10 centímetros, né, a escala 3/3 de polegada, 3,75 ou simplesmente 1/18, como você preferir. Que eles vêm diretamente do conceito e da ideia de sucesso das figuras de Star Wars, né, que fizeram puta sucesso em 77, racharam o tubo de vender a ponto do pessoal vender voucher para você comprar a figura para receber no Natal. E a Hasbro falou, né, quer um pouco disso, né? Tivemos várias séries, né, que se aproveitaram dessa escala, né, veio que veio uma escala da moda na época, né, inclusive com o modelo de articulação que a Hasbro aplicou depois no próprio G.I. Joe, que veio do modelo da Mego, que ela criou para os bonecos, né, para as action figures do Chips, a série do Chips. Tá? Vale lembrar que a gente comentou uma coisa interessante no final lá, que a Hasbro não conseguiu processar ninguém por causa disso, porque o criador do modelo de O-Ring com T-Hook não foi a Hasbro, foi a Mego. Então a Hasbro não pode processar ninguém por causa do mecanismo de funcionamento das figuras.
E foi um sucesso gigantesco, maravilhoso, espetáculo, e vendeu muito. E daí então cai um pouco as vendas lá no final dos anos 80, né? 91 a Hasbro compra a Kenner, que aí vem junto com a equipe de Star Wars. Aí a equipe que produz o G.I. Joe é diluída e coincide com a época que o G.I. Joe começa a ficar colorido, começa a ficar fantasioso demais, e muitos de nós que somos mais da velha guarda achamos que perdeu aquela pegada militar e deixou de ser tão legal você ter um tanque laranja, ou um tanque rosa, ou alguma coisa verde flúor na água militar. Não, 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 aquilo não. Tá. Tem gente que gosta, né? Fazer o quê? Tem gente que gosta de muitas coisas estranhas, né? Então, você tem os links aí, né? Pode assistir as outras 3 partes quando você quiser, na ordem que você quiser, mas agora a gente parte para parte 4, né? E se você ainda não assinou o canal, por favor, assine o canal, ative o sininho aí para você receber as notificações, porque na semana que vem nós teremos a 5ª e última parte, né, na qual nós vamos tratar das atualidades, das possibilidades de futuro e de outras questões em relação à franquia de G.I. Joe. Hoje nós vamos tratar de uma coisa mais contemporânea a muitos de nós, né, que trouxeram muitos de nós para a coleção, né, e que foi uma época muito divertida. Ou não também, né? Mas de certa forma era uma época na qual a gente conseguia ter mais acesso a coisas importadas. Então, ativa o sininho aí para você ver a 5ª parte na semana que vem. E, gente, deixa o seu like se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu comentário, né, sobre o que nós vamos tratar aqui nesse 4º episódio da nossa série. Depois vai lá e confere o texto. O texto, ó, vai estar pronto inteirinho lá na página do brajoes.com.br para que você possa ler e acompanhar com detalhes a maior parte dos dados que nós vamos passar aqui para vocês. Vale ressaltar que a maior parte das coisas que eu vou falar para vocês, gente, hoje, elas não são da fonte da enciclopédia, não são da fonte de um livro. Muita gente escreveu pouco, muita gente, né? Quase ninguém escreveu sobre os últimos 20 anos do G.I. Joe. Você não vai achar muitas obras. Você vai achar bastante coisa sobre os anos 80, sobre os anos 70, a história em si está registrada. Mas você vai achar algumas coisas, você vai achar vídeo, pessoas falando. Então muito do que eu vou falar para vocês é da própria vivência, dos colecionismo dos últimos 24 anos, né, que eu vivenciei isso. E eu registrei muito disso porque já no blog lá do Diário do Dreadnought já tinha muito disso que eu trabalhava lá, depois no blog do Brajoes, né, mas principalmente no blog do Dreadnought, do Diário do Dreadnought, tem bastante coisa lá. Aos poucos eu vou passar esses textos para o site do Brajoes, né, como maneira de manter o arquivo, como manter registrado. Então muito do que eu vou passar para vocês é vivência que eu reorganizei, né, para fazer esse material para vocês. Então vale lembrar que em 94 o G.I. Joe encerrou, né, lá nos Estados Unidos a Hasbro encerrou o G.I. Joe em 94, e inclusive com a revista, né, a última revista da Marvel do G.I. Joe foi a número 155, e aí acaba-se uma era do G.I. Joe, e os fãs não sabiam direito o que estava acontecendo. Será que volta? Será que volta? Será que acaba? Não acaba? E aí o que acontece, né? E assim fica. Somente em 97 saem alguns packs, né? Packs de 3 figuras, ainda em formato vintage, né? Algo que agora a gente chama de formato vintage, no formato de O-Ring, com edições comemorativas. Vinha com o selo Special Collector's Collection, ou alguma coisa assim. E, nossa, vieram as figuras que a gente já conhecia em cores diferentes, ou em umas roupagens diferentes, né? Fizeram um tipo de Night Force, na qual a Lady Jaye veio com a roupa preta. Em 98 criaram algumas coisas também, né? Porque, por exemplo, pegaram a Jinx, né, e repintaram ela, né? Fizeram um repaint, ela virou a Viper. E foram criando algumas coisas em 97 e 98. No
Mas foram coisas limitadas, foi meio assim, ó, vamos só medir o mercado, ver se vende, se não vende, se encalha. Eu não tenho números da época de como é que foi, se foi boa a venda e tal, mas são coisas que até hoje você acha no mercado, são muito queridas do pessoal que coleciona. Eu mesmo gostaria de ter muitas delas, mas na época eu estava meio desempregado, aí eu não consegui comprar muito naquela época e posteriormente acabei não conseguindo recuperar essa época também. Em 2000 lançam mais algumas coisas comemorativas, né? Inclusive tivemos alguns veículos nessa época, veio, né, eles pegaram o Rattler e fizeram repaint e virou A10, eles pegaram o X30, fizeram repaint, ficou também camuflado, trouxeram duas versões diferentes do Ace, então eles fizeram algumas coisas, né? Então tava meio vai não vai, eram coisas só para manter a coleção viva, né? Inclusive algumas das figuras que eles lançaram, eles não conseguiram nem lançar com os nomes originais, porque eles tinham problemas com os nomes registrados. Por exemplo, o Shockwave, né, que era o SWAT, né, o especialista SWAT do G.I. Joe, eles não puderam utilizar o nome, eles utilizaram Shock Blast, né, criaram uma outra figura com o mesmo molde e deram outro nome. E assim fizeram com algumas figuras também, como por exemplo o próprio Snow Job, eles lançaram com outro nome agora, que agora não me vem à mente qual era o nome, né? E fizeram isso com várias figuras. Então a coleção tava vai, não vai, 2001 não tinha nada, né? Só que aí, né, acontece... O que eu vou falar agora, a Hasbro não vai admitir, gente. Por quê? Porque primeiro em respeito a todos os que sofreram nesse evento. Mas em 11 de setembro de 2001, né, não preciso dizer o que significa o 11 de setembro. We've seen it from the front angle before, but not from this angle. Eu lembro claramente que eu estava numa sorveteria na esquina da rua Monsenhor João Soares, aqui em Sorocaba, e eu estava tomando um sorvete. Eu parei para tomar um sorvete, eu estava na rua, estava calor, era 9 da manhã, mas estava quente. E eu parei de tomar um sorvete. E estava na televisão, uma das torres gêmeas pegando fogo. E eu estava olhando para a televisão, né, o pessoal lá... avião colidiu, né, ninguém sabia o que estava acontecendo, no exato momento em que o segundo avião atingiu a segunda torre. E naquele momento todo mundo que era mais ou menos esperto percebeu que tinha dado, vamos dizer a verdade, né, deu merda. Naquele momento a gente soube que o mundo ia mudar, e o mundo mudou mesmo, né? Foram perdidas diretamente no ataque do 11 de setembro. Então, naquele dia foram perdidos 2.977 vidas, né? 2.753 diretamente no World Trade Center. Tá. Outras foram do avião que caiu no Pentágono e o avião que foi derrubado pelos próprios passageiros que tentaram evitar que os terroristas jogassem o avião em outro alvo. Que a gente não sabe exatamente qual era esse outro alvo. Foi uma perda enorme de vidas, foi um ataque gigantesco aos Estados Unidos, e uma coisa que acontece com os Estados Unidos é que quando eles são atacados, eles são assim revestidos de uma coisa assim, né, da busca pela justiça, do nós somos atacados injustamente e tal. E essa coisa horrível que aconteceu causou um momento de união nacional, um ressurgimento do patriotismo que estava meio em baixa por causa dos anos 90 e tal, e os Estados Unidos meio que se une e ressurge para enfrentar esse inimigo comum deles. E meio que, da mesma maneira que nos anos 80, no começo dos anos 80, aquele ressurgimento patriótico possibilitou o retorno do G.I. Joe
como a Real American Hero, ele trouxe em 2002 um momento que também era ideal para o retorno do G.I. Joe, agora como o G.I. Joe versus Cobra. Esse ressurgimento, né, nesse exato momento em que um país atacado se volta aos seus heróis, né, principalmente aos heróis militares, que daí então começaram a ter ações militares ao redor do mundo. Aí nós tivemos as ações no Afeganistão procurando Al-Qaeda, depois as ações no Iraque e assim por diante, fizeram com que o cidadão dos Estados Unidos voltasse a pensar em seus veteranos, em seus soldados com carinho e com gratidão por eles estarem defendendo o país lá fora. Então esse momento foi perfeito para a volta do G.I. Joe. Evidentemente a Hasbro nunca escreveu uma linha sobre isso, né, porque, sim, seria um desrespeito admitir isso, né, que ela aproveitou para vender o brinquedo por causa do 11 de setembro. Mas era um momento, né, era um momento para retornar, porque era um momento em que aquele sentimento patriótico, aquele sentimento de precisamos fazer alguma coisa estava muito no ar lá. Eu sou brasileiro e eu me senti agredido de uma tal forma com aquela perda gigantesca de vidas por nada. E adiantou o quê? Morreram milhares de afegãos, morreram milhares de iraquianos, morreram milhares de soldados dos Estados Unidos, né, fora dos aliados dos Estados Unidos. Então, de certa forma, vira uma coisa sem sentido. Não cabe a nós analisar aqui que foi os Estados Unidos que criou Bin Laden também. Então, isso não é o nosso foco. Cabe apenas dizer que o 11 de setembro, indiretamente, proporciona um ambiente para trazer o retorno do G.I. Joe. Então, quando o G.I. Joe volta com essa coleção G.I. Joe vs Cobra, ele volta sem o ring. Eles fizeram um novo sculpt com o eixo das pernas, né, só para ir para frente e para trás. Não tinha o eixo de liberdade que tinha com o T-Rook, né, com um ganchinho lá. Vendeu, porque trouxe também, né, um veículo do Destro, trouxe lá 2 veículos de G.I. Joe, 2 veículos do Cobra, né, vieram 12 figuras, né, elas vinham em packs de 2 figuras antagônicas, né, uma figura Joe, uma figura Cobra. Então era o Duke contra o Comandante Cobra, o Storm Shadow contra o Snake Eyes, o Destro era contra o Gung Ho, aí o Heavy Duty era contra o Cobra Klaus, aí o Vetsuit estava contra o Moray, né, Moray V2, e aí tinha o Frostbite contra o Neo Viper. Então foram essas figuras que trouxeram de volta o G.I. Joe. Vendeu relativamente bem, vendeu muito bem, o suficiente para ter repaints dela. Essa coleção teve alguns repaints. O Neo Viper teve algumas cores, né? Não teve só o azulzinho, não. Teve mais cores do Neo Viper. E o Moray também teve variantes, né? Cobra Klaus, né, que seria um novo especialista em armas pesadas do Cobra, teve variantes também. E vendeu. Essa coleção seguiu por 2003. E aí em 2003 aconteceu uma coisa que a Hasbro aproveitou do momento. A Hasbro aproveitou não, ela tinha que criar alguma coisa para vender mais figuras, para recontar as origens do G.I. Joe, porque não cabia mais passar o desenho animado, o antigo, então eles precisavam de novos desenhos animados. Então eles acabaram lançando um desenho animado por ano naquela época lá. Então eles lançaram o G.I. Joe vs Cobra Spy Troops, na qual você tinha figuras que elas vinham com acessórios que as disfarçavam como uma figura inimiga. Então, por exemplo, o Shipwreck, ele se vestia como o Comandante Cobra. E aí surgiu o Agente Faces, que se vestia como um Crimson Guard. E assim por diante. Então eles trouxeram essa temática e criaram um desenho animado em computação gráfica para acompanhar isso.
They have the technology. Entire regions are under siege at the hands of these faceless invaders. They have the power. With doubt and confusion ruling the day, officials are searching for answers. And they'll stop at nothing. Those Cobra citadels appear on every continent. But in a world where evil threatens, good still has its defenders. Cobra won't stop till they control the world! Surprise is on our side. Evil will triumph. There's thousands of them! We're running out of time! The forces of good face the forces of evil. And our only hope is a real American hero. G.I. Joe. The battle for freedom begins at GIJoe.com. Ask your parents' permission before going online. Em 2004 veio o Valor vs Venom, no qual o Cobra cria um veneno, né, uma coisa lá, uma toxina que transforma as pessoas. Né? É o momento em que o Hulk ele é infectado e se transforma num dos vilões. Quando é infectado pelo Venomous, ele vira o Venomous máximo, ele fica infectado pelo Venom. Paramount Home Entertainment presents the world's most ferocious animals combined with humans to create the most dangerous force ever. This is the Viper Pit, General. Commence the demonstration. When these Venom troopers strike, Cobra can create an unstoppable army anywhere we choose. the only hope is G.I. Joe. Duke, bogey at 10 o'clock. It's Wild Weasel. This time, nothing can save you. Valor There's gotta be hundreds of those things out there. versus We're going in. Venom. Duke, what do we do? We have to stop Cobra once and for all. G.I. Joe. Valor versus Venom. The movie. The battle begins this fall, only on DVD and VHS. Dessa época também recontaram a origem dos ninjas, né, do Storm Shadow e Snake Eyes, com um DVD de uma história, de uma animação meio digital, meio, né, que lembra muito aquelas animações da Marvel dos anos 60, né, que o pessoal faz aquela coisa de só mover a boca, né, de mover a figura assim, ó, a figura pula, você move a figura, né, aquela animação mais estática, que eram Ninja Battles. To every age, there comes an epic battle between the forces of good and those of evil. The battle between G.I. Joe and Cobra is one of evenly matched foes. Vast armies clash, but numbers alone do not decide the outcome of the struggle. For even the greatest of victories may rest on the actions of a single warrior. Yet whenever a great victory is possible, there is an equal chance for a great defeat. Thus you, who today have earned the name Tiger Claw, must enter each battle as your sword now enters the forge. You must know that you are the weapon that can make the difference, if you survive the fire. I am a ninja of the Arashikage clan. I can be that weapon. You say can, not will. Então eles lançaram Ninja Battles também. Tava vendendo. Essas figuras, elas tinham um sculpt diferente. Voltou o ring, só que elas tinham um sculpt mais estilizado, por assim dizer, mais cartunesco, para acompanhar essas animações de CGI, na qual sim, eles acompanham a ideia de cartoon.
Vendeu. Eu tenho esses DVDs todos aí, né? Estão guardados aí. Alguns são cópias, porque eu não consegui os DVDs originais na época. 2005 é um ano interessante porque eles lançam uma nova animação em formato de anime. Sai em formato de anime o G.I. Joe Sigma 6. G.I. Joe Sigma 6, code name for a highly trained special mission force. Its objective, stop Cobra, stop Cobra. Sigma 6, be a hero. G.I. Joe will turn the tide. Be a hero. Sigma 6 is on your side. Be a hero. Be the best of the best. Whenever there's a mission, G.I. Joe is there. Duke, take command. Heavy duty on the scene. Snake eyes, hand to hand. Long range, lean and mean. Scarlet, ready to fight. Turbo red ignite. Wherever Cobra strikes, wherever they attack, G.I. Joe will fight. There's no turning back. Yo, Joe! Be a hero! G.I. Joe will turn the tide! Be a hero! Sigma 6 is on your side! Be a hero! Be the best of the best! Whenever there's a mission, G.I. Joe is there. Sigma 6! E aí vem, paralelo às coleções normais de 1/18, o G.I. Joe Sigma 6. O Sigma 6 ele veio com dois tamanhos, né? Veio com duas escalas. Ele veio com umas figurinhas pequenas de 2,5 polegadas, né? Que vinha com alguns veículos no qual eles ficavam enormes para as figuras, eram legais. E depois esses foram reaproveitados para um 18 com os retooling dos cockpits para caber uma figura em vez de 2 ou 3, como era o caso das figuras de 2,5. E veio com a escala de 8 polegadas. Acho que foi 8 polegadas. O Sigma 6 era 8 polegadas mesmo, fui verificar. E essas figuras de 8 polegadas vinham com muitos acessórios. Só que eram muito estilizadas por causa do estilo anime do desenho animado que a Hasbro encomendou. Passou no Brasil, acho que... O que passava na época? Não era Show da Xuxa, não era TV Colosso, não era... Qual era o programa que passava de manhã nos anos 2000 e pouco? Vocês lembram? Me conta aí porque eu não estou lembrando. Mas passou aqui no Brasil de manhã o Sigma 6. Aí estava vendendo as coleções, né? Veio uma coleção de 1/18 mais estilizada, né? Umas figuras mais assim... Vieram com os acessórios muito legais. Os Iron Grenadiers dessa época vieram com um morteiro que eles traziam. Eu achava lindo aquele morteiro. E aí, em 2007, a Hasbro nos traz uma novidade que foi assim, uma cereja em cima de um bolo de aniversário. Porque saiu a coleção de 25 anos. 2007 completava 25 anos do lançamento do A Real American Hero. Aí eles lançaram uma coleção de 25 anos, que a gente convencionou chamar 25 anos ou formato Modern. Esse formato Modern ele foi muito inspirado nos modelos de articulação das figuras japonesas Microman. Tem alguns detalhes ali, né, para acertar, para ficar tão articulado e bonito quanto o Microman, mas foi meio inspiração, porque vinha rótula no joelho, então tinha um movimento a mais no joelho, aí tinha o movimento da mão, então a mão girava. E como já estava vindo com todas as figuras, eles já vinham com as mãos de elastômero termoplástico, então o polegar não quebrava mais. E a ideia é que essas figuras de 25 anos ela pegasse exatamente o visual daquela figura dos anos 80, 25 anos, e desse um visual moderno para ela. Foi lindo, foi lindo. Tem várias aqui, ó, lançaram vários veículos. Tem lá em cima vários veículos. E fez sucesso, lançaram várias figuras. Aí de 25 anos eles lançaram o selo que tinha as figuras que vinham lá do cartoon, tinha as figuras que vinham do desenho, né? Então, do desenho que eu digo do quadrinho. Né? Tanto que você acaba tendo um Snake Eyes do quadrinho, né? Do número 2, que ele está lá com a roupa de inverno.
Aí você tem figuras do desenho animado, do cartoon. E também vieram os packs de DVD do desenho. Então vinha uma caixa que vinha um DVD de uma das minisséries do G.I. Joe, Mass Device, Pyramid of Darkness e Revenge of Cobra. E essas caixas vinham com figuras e acessórios tirados visualmente direto de cada um dessas minisséries, né? Era umas coisas lindas. Então a coleção de 25 anos foi muito prolífica, foi muito legal. As primeiras versões elas tinham um problema com o crote das figuras, né, que limitavam um pouco o movimento delas e parecia que as figuras estavam todas... Então essas figuras da primeira wave dos 25 anos, ela tinha esse problema no crote. Então parecia que a figura meio estava de fralda, ou que a figura estava sempre montada a cavalo, né? Depois eles consertaram isso nas versões posteriores. A coleção dos 25 anos veio com muita coisa legal. Saíram várias cartelas baseadas no cartoon, algumas delas baseadas no quadrinho, né? Então saiu muita coisa legal, né? Virou bastante no ano 2008, 2009 ainda tinha alguma coisa, mas em 2009 saiu o filme do G.I. Joe, Rise of Cobra. Aí veio a coleção do Rise of Cobra. Eu quero as ogivas prontas para lançar em 1 hora. Quando eu terminar, o mundo nunca esquecerá. Os franceses estão furiosos. Claro que estão furiosos. Nunca enfrentamos uma ameaça igual a essa. Estamos formando uma equipe. Chamamos os melhores agentes do mundo. Quando todos falham, eles entram em ação. Tô nessa. Diante de vocês está o traje acelerador Delta 6. Isso acelera o quê? Você. Aqui é o General Rock. Iniciar a missão. Aí vem eles. Vai, vai, vai! Tá acabando o nosso tempo! Resetar! Está apenas começando. Essa coleção chegou a alguma coisa no Brasil, mas deu umas encalhadas aqui, né? Gosto do que o Luiz Paulo falou uma vez, né? Luiz Paulo, estamos aqui torcendo pela sua plena recuperação, tá? Mas o Luiz Paulo falou uma vez que o pessoal às vezes desconsidera um pouco a coleção, acha que os bonecos são feios, são esquisitos, tá? Uma coleção assim. Mas saíram coisas muito legais nessa coleção, como por exemplo o Flash dessa coleção é muito bonito. É uma revisitação da figura baseada no videogame, porque o Rise of Cobra ele trouxe tanto a figura do filme quanto as figuras do game que saíram na época. Um game ruim, diga-se de passagem, mas né, era melhor do que não ter game nenhum. For years they've waited, engineering an army, and
waiting for the day Mars supplied some of our best weapons in the past. We can't let all that tech get in the hands of the bad guys. to launch their attack. The missiles are being prepped for launch. Hail, Cobra. But as the forces of Cobra strike, our last hope lies with one team. Heads up, Duke. We've got company. Nice. Bring them on. Well, look at you. Still alive. Let's see what we can do about that. G.I. Joe, The Rise of Cobra, the game. Saiu para PlayStation 2, né? Isso, dá para jogar ele no PlayStation 2. As figuras eram muito legais. Foi nessa época também saiu uma revisão do Rock'n'Roll que veio como Bench Press nessa coleção Rise of Cobra. Mas o importante foi que em 2010 veio o que realmente a gente considera, assim, ou pelo menos eu considero, uma das melhores coisas da coleção, que foi o Pursuit of Cobra. O Pursuit of Cobra, o POC, ou POC, né, ela é uma coleção que reimaginou o G.I. Joe de novo. Né? Não teve desenho, não teve quadrinho, não teve nada. Só reimaginar a coleção, a modernizar os visuais das figuras, ainda no formato modern, mas eles refinaram o formato modern, ficou muito legal. E saiu figuras assim espetaculares. O Zartan dessa coleção é lindo o Zartan dessa coleção. Ele ficou meio xamã, meio velho do deserto, né? Ficou macabro. Acho que macabro é o melhor. E o Storm Shadow dessa coleção, o Storm Shadow do deserto, também ficou espetacular, forrado de arma, forrado de arma. Essa coleção rendeu também coisas boas em 2011, porque veio a partir dela eles evoluíram e fizeram os 30 anos em 2012. Tá? 2012 veio a coleção dos 30 anos. A coleção dos 30 anos também trouxe mais uma novidade, que foi as figuras que acompanharam o desenho que saiu na época do Hulu, o G.I. Joe Renegades. November 26th on the Hub. Cobra Industries is involved in all manner of illegal activity. Come on, Cobra makes medicine here, Lieutenant. When the going gets tough. We're being set up. The tough. Don't move, stay where you are. Go. Cobra's pure evil. Renegade. Open fire! No! Witness the birth of a new American hero. G.I. Joe Renegades, premiering Friday, November 26th, only on the Hub. This ain't your mama's Cobra. G.I. Joe Renegades, eles pegaram a premissa do Esquadrão Classe A, então tinha um grupo de G.I. Joes, Scarlet, Duke, agora eu não lembro se é o Roadblock ou o Heavy Dutch, eu acho que é o Roadblock, e o Snake Eyes, que eles estão fugindo do país, perseguidos pelo Flint e pela Lady J, enquanto a organização Cobra é uma empresa, né, é um conglomerado Cobra que dominou o mundo economicamente e tal, e tá lá, Corporação do Mal. E ninguém sabe que eles são a Corporação do Mal. E a premissa do desenho é legal. Se você é assinante Meli Mais e você tem Mercado Play, os 26 episódios estão disponíveis lá no Mercado Play, né? Só ir lá assistir. Não, eu não ganho um centavo do Mercado Livre para dizer isso para vocês. Tá? Mas tá lá inteiro se vocês quiserem assistir. É também mais ou menos de antes dessa época, porque ele saiu junto com algumas figuras dos 25 anos, o G.I. Joe Resolute.
Virou um longa-metragem, mas saiu também como uma série de curtas-metragens de 4 a 5 minutos cada um. É um texto do Mark Miller que virou uma das melhores histórias do G.I. Joe. Rendeu algumas figuras legais, rendeu 2 packs, né, 2 caixas de 5 figuras, uma do G.I. Joe, uma do Cobra e uma dos Ninjas. Né, e cartelado veio o Duke, o Comandante Cobra e os Alley Vipers. Eu gosto muito dessa versão de Alley Viper deles, que é meio Cobra Trooper. Ficou muito legal. Eu gostei muito dessa coleção. E a história é muito boa. Recomendo. Não viu ainda? Veja. G.I. Joe Resolute. G.I. Joe Resolute você encontra inteiro no YouTube também, no áudio original. Aí, essa coleção POC, que deu essa refinada nas figuras, ajudou depois a vir a coleção dos 30 anos. Aí, em 2014, veio uma coleção dos 50 anos. Porque em 2014 completou 50 anos do G.I. Joe. E aí saiu essa coleção também. A coleção veio, depois lançaram Repaint, depois veio algumas coisas legais. As figuras parece que vieram maiores. Tem gente que diz inclusive que não são mais um 18, que já são figuras de 4 polegadas, porque elas ficaram um pouco maiores. Fizeram os retooling nessa coleção. Elas ficaram diferentes. Elas são levemente diferentes. Mas são muito legais, são muito boas essas figuras. Aí trouxeram alguns personagens novos. Alguns saíram de desenho, alguns criaram para essa coleção. São muito legais. Vieram em caixas com 3 figuras e caixas de 2 figuras. Eles vieram em caixas já nessa época. Mas foi uma coleção legal. Paralelo a tudo isso, gente, a gente tem que lembrar que desde o começo dos anos 2000 havia uma linha de figuras exclusivas para as convenções. As Joe-Con lá nos Estados Unidos, organizadas pelo G.I. Joe Collectors Club International, que é o fã-clube do G.I. Joe lá nos Estados Unidos, eles firmaram um contrato de licenciamento com a Hasbro. Então eles encomendavam para a Hasbro figuras exclusivas para a convenção. Então, desde o começo dos anos 2000, acho que já 2003, 2004, já tinha as figuras exclusivas de convenção. Começou ali 2, 3, 4 figuras, 5 figuras, depois eles começaram a fazer packs com lotes inteiros de figuras. Caixas comemorativas, né? O Crimson Strike Team que veio lá, os Crimson Guards, veio os Crimson Vipers, veio os 2 Gêmeos do Mal em roupa vermelha, veio a Baronesa, e veio um set inteiro deles. Né? Teve um set com os Dreadnoks. Depois eles começaram a trazer no formato Modern também. E rendeu muita coisa. Depois de um tempo, além de ter os exclusivos de convenção, o G.I. Joe Collectors Club lançou o FSS, o Figure Subscription Service, que você fazia uma assinatura e daí então você recebia figuras exclusivas licenciadas que o fã-clube encomendou para a Hasbro, desenvolveu junto com a Hasbro, inclusive até com cabeças desenvolvidas pelo Boss Fight Studio. E saíram várias delas. Eu tenho vários deles aqui, eu perdi os primeiros porque eu não estava inteirado disso na época. Mas foram coleções muito legais. Saíram coisas assim, continuaram coisas dos 25 anos que não saíram, aí o clube lançou. Né? O clube inclusive manteve a ideia das cartelas em formato 25 anos, lembrando o formato vintage das cartelas. E foi o que aconteceu. Tava indo tudo muito bem, aí coleção lá 2014, 2015... Só que aí a Hasbro parou. 2016 foi o último ano que a Hasbro colocou figuras de linha em loja. A Hasbro parou de fabricar de novo em 2016, foi um novo hiato. E em 2017 o fã-clube anunciou um encerramento da parceria com a Hasbro.
Aconteceu o que na época? A Hasbro estava bolando o seu próprio universo Amálgama. A princípio começou nos quadrinhos, depois esse universo Amálgama ele ia para o cinema. Então foi planejado um universo de cinema, né, para fazer um reboot do G.I. Joe com Transformers. Aí ia juntar o G.I. Joe, Transformers, Visionaries, os Cavaleiros da Luz Mágica, um Mask, né, os Micronautas, Ron, Cavaleiro do Espaço. Lançaram até um pack, né, uma caixa de convenção com todas essas coisas juntas aí. Os Micronautas ficaram legaisinhos, bem pequenininhos, sabe? E foi feito nos quadrinhos e ia migrar isso para o cinema. E aí a Hasbro encerrou a parceria dela com o G.I. Joe Collectors Club, porque a Hasbro decidiu que ela ia puxar para baixo de seu próprio guarda-chuva todas as suas propriedades intelectuais. Então, todas essas que eu citei para vocês são propriedades da Hasbro. A Hasbro ganha muito dinheiro com Star Wars e ganha muito dinheiro com Marvel. Mas são produtos licenciados, ela tem que pagar royalty disso daí. Agora, G.I. Joe, Transformers, ela não tem que pagar royalty, é dela. Então a ideia era ressurgir essas outras franquias, né, Visionaries, Mask, Ron, os Micronautas, né? O Micronautas teve história em quadrinho no Brasil, lá no começo, lá nos anos 80, saía na revista Heróis da TV. E a ideia era trazer essas franquias de volta e transformar tudo isso em mídia de cinema, fazer franquias de cinema com isso para garantir a venda das figuras a partir desse negócio. Porque Transformers vende. Transformers é impressionante. Os filmes são ruins. Eu gosto muito do primeiro filme. Inclusive o primeiro filme já era para ter sido um crossover com o G.I. Joe. Aquela equipe especial que eles apresentam no filme já deveria ser o G.I. Joe no primeiro filme. Não foi, perderam a oportunidade de fazer já o crossover do primeiro momento em diante. Mas Transformers, não importa o quão ruim seja o filme, vai vender. Por quê? Porque a criançada gosta dos robôs. Então é a propriedade intelectual própria da Hasbro hoje que mais rende no mundo, né? Transformers. E a Hasbro pensou, não, vamos atrelar todas as outras e vamos fazer mais franquias e vamos fazer vender. Então puxou de volta, e aí eles anunciaram o Figure Subscription Service 2017, as figuras da convenção de 2017 como a última parceria da Hasbro com o fã-clube. Aí eles ainda estenderam para 2018, aí 2018 foi o último ano em que nós tivemos as figuras exclusivas do G.I. Joe Collectors Club, tanto no Figure Subscription Service quanto na pack de convenção. Foi a última convenção também em parceria com a Hasbro. E aí tudo previa que ia ter um novo hiato, e tivemos um novo hiato. A gente não teve notícias de lançamentos até 2020, hein? Quando começou a pandemia. No momento que começou a pandemia, a gente começou a ficar sabendo que o G.I. Joe estava voltando. Mas isso, gente, é o assunto para o quinto vídeo, né? O retorno do G.I. Joe depois é o assunto para o quinto vídeo. O importante é a gente perceber que no final das contas o universo Amálgama não virou, não saiu dos quadrinhos, não se transformou numa enorme multifranquia, multimilionária, né? Só Transformers continua no cinema. Veio um filme do Snake Eyes aí, do G.I. Joe Origins, muito ruim, foi tão horrível que aqui no Brasil nem saiu no cinema, saiu direto para o streaming e para o home video, não teve acordo, era muito ruim demais aquilo lá, né? Mas é isso, gente. É isso. A franquia voltou e parou de novo. Sobreviveu durante um tempo com o fã-clube, né? Mas não era o fim. No final das contas, não foi o fim. A franquia veio depois. Bom, gente, é isso. Deixe o seu comentário, deixe aí a sua opinião, o que você acha dessas coleções, de qual delas você mais gostou.
Eu continuo dizendo, a minha preferida é a Pursuit of Cobra. E em relação aos desenhos, o meu preferido é o G.I. Joe Resolute. Não tenho o que dizer, é o G.I. Joe Resolute. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, tá? E é isso aí, gente. Vejo vocês na parte 5. Vejo vocês na parte 5. Forte abraço.